bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo Estevão, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo nosso Chico, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos aqui no capítulo 5º, quando Saulo vai até a casa do caminho para ver, vai junto com seu amigo Sadoc, ver os trabalhos que aconteciam lá. Então ele começa, vai lá para verificar, para observar, tirar suas conclusões, e ele começa a ouvir a pregação de Estevão. Uma belíssima pregação, aliás, que nós vamos dar sequência. Não tem muitos comentários aqui, porque é um teor elevado de ensinamentos que não dá nem para a gente fazer interrupções. É coisa para se ler com muita atenção e refletir cada frase, Porque realmente Estevão era um desses, o primeiro mártir, considerado o primeiro mártir do Espiritismo, primeiro mártir do cristianismo. E nós vemos que foi um espírito que veio ali preparar os caminhos de Saulo, que se transforma oportunamente em Paulo, um homem novo. E não teríamos Paulo como esse Paulo que conhecemos, que a história conhece, não fosse Estevão. E Estevão realmente espírito de grande condição, um espírito que lá na primeira revelação já tinha conseguido absorver os ensinos, já tinha conseguido absorver plenamente as leis de Deus, os ensinos de Jesus, mesmo sem conhecer a Jesus. Então, continuamos aqui a leitura dessa linda pregação de Estevão, que eu repito, é um texto, é um capítulo para que nós possamos ler e meditar cada frase, porque nós vamos conseguir aprender, como se nós fôssemos aquele público para quem Estevão estava pregando, Se nós conseguíssemos absorver todo o ensinamento, todo o entendimento, toda a compreensão muito exata que ele já tinha naquela época das leis de Deus. Então ele continua aqui na sua pregação, Estevão, Então ele continua aqui, olha: vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino, não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não nos esqueçamos, que era a época de Roma, lá pão e circo, dá de comer, joga pão, alimenta esse povo e dá espetáculo horroroso, horrendo, espetáculo que fala ali aos sentidos, a brutalidade, a animalidade ainda muito arraigada ainda na humanidade daquele tempo, Então, aqueles convites, toda a materialidade que Roma trazia, ele está dizendo aqui, olha, não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida, ou seja, o alimento da alma. Esse não perece, esse não apodrece, esse é eterno, Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. Veja como ele já tinha uma compreensão muito mais ampla da lei mosaica, que ele conhecia profundamente, desde a sua infância ele estudava profundamente, Então veja como a partir do momento que ele conhece o exemplo de vida de Jesus, a partir do momento que ele ouve as histórias, porque quando ele chega a
a casa do caminho, Jesus já havia sido crucificado há 2 anos, salvo engano, pelo que nós lemos ali, né? E ele esperava por esse Messias, judeu ortodoxo que era, conhecedor das leis mosaicas, conhecedor profundo das escrituras, sobretudo do livro do profeta Isaías, que é o profeta que muito anunciou com grandes detalhes a vinda do Messias, e ele acreditava nisso assim piamente. Quando ele chega à casa do caminho e ele ouve as histórias que Simão Pedro lhe conta a respeito da chegada de Jesus, da trajetória de Jesus, ele não tem dúvida nenhuma de que se tratava do Messias sem ter conhecido, né? Isso é fé, né? Isso é fé, isso é condição, é um espírito que já comungava com Cristo desde antes. Então, ele já tem uma compreensão mais dilatada da lei de Moisés, né? Então, ele continua: a lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo o Salvador. Veja, ele em nenhum momento, ele renega, digamos assim, a Moisés. E Jesus também não. Ele chegou dizendo: eu não vim destruir a lei. Porque quem foi Moisés, senão um enviado do próprio Cristo? Veio primeiro, né? Então veio preparar o terreno ali, preparar o caminho, preparar a humanidade, preparar as mentes, para que no tempo certo o próprio Cristo viesse. Então, assim como Cristo não tirou a autoridade ou reconheceu ali os méritos de Moisés, Cristo não fez isso. Nós vemos aqui que Estevão, muito menos. Ele só consegue, ele tem essa compreensão de que cada coisa no seu tempo, como uma semente que lá no começo ela tem uma germinação, né? Pequenininha, depois ela já está um pouco mais amadurecida, até o dia que ela se transformará numa árvore. Então ele entende que Moisés foi o início de um plano divino ali que se concretizaria no porvir. Então vamos lá. Os profetas foram os mordomos fiéis. Então ele já fala algumas coisas, até de algumas parábolas, né, que já eram contadas ali pelos que viveram com Jesus. Os profetas foram os mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, com o evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Então veja que compreensão mais dilatada, né? Então com a lei eles cumpriam ali a lei por temor, né? Então eles serviam a Deus por temer a Deus. E com o evangelho eles se reconhecem como filhos de Deus e não mais como servos de Deus, como filhos muito amados. Isso é muito profundo e muito lindo de se refletir. Então, são palavras, frases que devem ser muito bem refletidas. Agora, Emmanuel vai fazer uma consideração aqui, uma narrativa de Emmanuel. Olha, nesse ínterim, Estevão sustou a palavra, quer dizer, ele parou um pouquinho, que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspiradas nos mais puros sentimentos. Então, ele falava inspiradamente. A gente vai ter oportunidade de ver aqui que, quando ele falava, ele estava agindo ali, a sua mediunidade estava mediunizado, né, Estevão? Nós vamos ver isso aqui em algum momento aqui no livro. E aqui o Emmanuel já dá a deixa, né? Já dá uma dica dizendo que a palavra dele era inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiam ocultar o assombro ante os seus conceitos de vigorosas revelações. Então ele exercia um magnetismo ali, né? Que as pessoas ficavam como que hipnotizadas mesmo com o seu verbo, com as suas palavras. A multidão
embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação, bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez no seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do Mestre, inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Então veja, né, que ele estava ali realmente muito inspirado e todos ficavam encantados diante da sua fala. E continua Emmanuel nos narrando. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador, indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Veja que ele não tinha, nessa aula aqui, ele não tinha o alcance do que estava sendo dito. Ele não tinha ideia do que era Jesus. Ele precisava mesmo se encontrar com Cristo, o que se deu às portas de Damasco, para ele ter essa compreensão. Ele, naquele momento, ele não tinha alcance, embora Emmanuel nos descreva que ele se sentiu tocado. Ele ficou também impressionado com as palavras do Estevão, com o conhecimento que ele tinha das leis, mas ele não teve o alcance de entender Estevão colocando um Cristo com uma autoridade superior à de Moisés. Mas veja, né? Em nenhum momento, como dissemos anteriormente, em nenhum momento Estevão, como vou dizer, desdisse, não sei se é esse o termo, a Moisés. Em nenhum momento ele renega a lei mosaica, em nenhum momento. Ele só fala, ele só dá uma interpretação mais ampla que Saulo não teve alcance, né? Então, por não ter tido esse alcance, ele acha que colocar alguém acima de Moisés seria uma afronta mesmo, né? Um crime de subversão, como ele disse aqui. E mais do que isso, ele achou que havia um perigo, pois ele viu que as multidões, as pessoas estavam encantadas. Então, na cabeça dele, provavelmente ele deve ter pensado: olha, eles são subversivos e eles têm um dom de convencimento tal, e podem convencer as massas a serem contra a lei, né? Então ele acha ali um grande perigo por esse motivo, o poder de convencimento da palavra e de poder ali contagiar as massas, né? Continua Emmanuel. O orador preparava-se para retomar a palavra momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Então, Saulo não aguenta e vai e toma a palavra. Vamos ver o que Saulo diz. Piedosos galileus,
Onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Porque muitos dos judeus que acreditavam e até hoje acreditam, né, e esperam a vinda do Messias, o que eles, pelo orgulho mesmo de raça e tudo mais, é, olha só, eles achavam que esse Messias seria o quê? grande, é, um grande soberano, uma grande liderança, um homem poderoso, um senhor de grandes exércitos, um dominador, né? Então era isso que eles esperavam, porque sofriam tanto sob o jugo romano que eles achavam que o seu salvador seria um mais forte do que o romano. E Roma, nessa época, era a maior potência, era o maior exército, não existia supremacia maior do que a romana. Então, eles acreditavam que o Messias seria alguém superior, com mais poder, digamos assim, com um poder muito maior, né? Então, ele não conseguia imaginar que um simples carpinteiro pudesse ser o Messias. Ele não entendia de que grandeza que se falava aqui. E aqui, olha, ao orgulhoso entono da inesperada apóstrofe, houve no ambiente, é Emmanuel narrando, né? Houve no ambiente um tal ou qual retraimento de temor, mas dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo. Partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Então, as pessoas, na sua atitude, tomaram partido ali em favor de Estevão, né? Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo, porque sabia que era ali, né, um doutor da lei, sabia o que eles faziam, né? Já haviam feito com Jesus, já haviam ali denunciado, viviam, né, perseguindo Jesus. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, né? Então, Estevão ficou também ali, levou um choque. Mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si da surpresa que os assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou. Então, ele ficou assustado, mas, né, era um espírito que já trazia em si uma serenidade, como vimos ali nos primeiros capítulos dessa obra, que ele, nos momentos mais difíceis, ele não perdia essa serenidade, né? Ali diante das dificuldades do pai, né? Enfim, ele não perdia, era um espírito que trazia em si já uma serenidade conquistada. Então, ele fica ali, leva aquele choque, mas rapidamente se recompõe e ele vai falar, Estevão, né? Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos, que quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento.
A resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas em todas as justas da palavra. Então, ele era um orador imbatível, né? Por isso que ele seria um futuro rabino que ocuparia o lugar do seu mestre Gamaliel, né? Como ali um chefe do sinédrio. Então, ele em debates assim, ele tinha um dom da palavra, né, inegável. E estão aí as cartas, as epístolas, para que a gente veja ali todo o poder de argumentação, conhecimento, raciocínio lógico que Paulo, né, tinha. E aí o que acontece? O seu orgulho se fere, porque ele ficou diante dessa resposta do Estevão ali, ele fica sem argumentos, né? E aí ele sente o seu orgulho ferido de alguma forma. Então, olha, enérgico, ruborizado, ficou vermelho, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora. Então veja, né, quando a gente, isso é um recurso mesmo psicológico até da humanidade, nós, quando a gente perde a razão, a violência emerge, né? Vem a força. Perdeu a razão, vem a força. Se eu não consigo vencer pela razão, eu vou vencer pela força. Então veio a violência nele ali e ele estava muito bravo, né? E olha como ele vai responder. Aonde, Saulo, né? Então, aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? Então, veja, né? Sempre achando que seria alguém forte, poderoso, que nada atingiria, nenhuma maldade da terra poderia atingir, né? Era esse o conceito que se tinha. Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino. Ele tá falando aqui a história do povo hebreu e as revelações que foram dadas ali para Moisés, né? Ele está contando toda essa história aqui, tá ali na primeira revelação, que saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros para assinalar o seu enviado senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Então ele está dizendo, né, como que Deus, com toda essa grandeza, ia mandar um emissário que ia morrer na cruz, né? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo, do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo? Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas? Estabelecida uma pausa na sua objugatória, o orador voltou a falar com dignidade. Então, Estevão, né? Ele vai dizer: amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado,
a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas ao seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. Então, ele está dizendo que, ele está dizendo que interpretar a lei exclusivamente tal qual ela está escrita ali, sem tirar maiores ensinamentos mais profundos ali, é como se estivesse falando para crianças, seria no mínimo algo muito infantil, que essa maturidade moral exigia tirar ali daqueles ensinos algo mais profundo. Ele está dizendo isso para Saulo, né? Ou, em outras palavras, está dizendo, você é criança, entendendo a lei de Moisés ali ao pé da letra, sem conseguir ir além, né? O que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. Antigamente éramos meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Veja que ele já tinha uma compreensão, né, Estevão, do amor de Deus e não do temor a Deus. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus não podem ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro do mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Ou seja, ele seria só mais um igual, né? Não seria superior. Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas de vida. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resveladouro do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretendem ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai, que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana, com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. O Mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida e salvação que nos trouxe e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação.
como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. E nós vamos parar por aqui, e vai continuar esse diálogo entre Saulo e Estevão. Estevão vai continuar nesse diálogo fazendo a sua pregação, porque né, em cada réplica de Saulo, ele vai ter um argumento recheado de novos ensinamentos. Então, que fique para nós uma reflexão profunda sobre esses ensinamentos de Estevão, né? E que a gente aprenda também com a postura de Saulo nessa época, né? A postura de Saulo. Quantas vezes nós na nossa vida somos Saulos, né? Inflexíveis com as nossas precipitadas conclusões. Às vezes a gente tem ali ideias formadas, temos os nossos conceitos que achamos que são os mais reais, verdadeiros, e o nosso orgulho se revolta em escutar alguma coisa contrária. Então vamos aprender com Saulo, né? E para que nós tenhamos condição de ouvir mais antes da gente julgar, antes de tirarmos alguma conclusão, né? Para que a gente não se torne assim excessivamente rigorosos e saulos aí nas nossas vidas. Eu agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana.